Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, boa noite a todos, aqueles que já estão entre nós, aqueles que estão no chat, e dando as boas-vindas àqueles que chegarem aí, e nós estamos felizes por estarmos aqui, dando início, a mais um estudo pelo Espiritismo.net, esse canal onde nós temos tantos estudos maravilhosos para o nosso aprendizado. Então, sejam todos bem-vindos, e hoje nós vamos, então, iniciar um novo capítulo nesse livro de André Luiz, Missionários da Luz. Mas antes, nós vamos preparar os nossos corações, para estarmos, assim, abertos ao entendimento do que André Luiz vem nos falar hoje. E nós escolhemos aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. São mensagens curtas, porém nos trazem assim um grande lembretes, que vem suscitar uma vigilância maior no nosso dia a dia, uma coragem, um maior esforço, enfim. Então ela diz o seguinte na mensagem 131. Ela diz assim: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito, e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então, conforme Jesus nos aconselha, fazer da prece um hábito diário, constante, para que nós possamos enfrentar as nossas vicissitudes do dia a dia, que fazem parte do nosso aprendizado. Então, vamos orar, agradecendo a Jesus, agradecendo a Caibar Schutel, agradecendo a todos os espíritos amorosos que nos intuem, que nos ajudam nesse trabalho de transmissão, de divulgação da doutrina espírita, que nós possamos, Senhor, nesse momento, ser os mensageiros da boa palavra e que essa sua bênção possa alcançar todos os lares, todos os corações que aqui estiverem conosco ou depois, em outro momento, que possamos sentir toda essa mansuetude que emana do teu coração. Obrigada, Jesus. Fica conosco, que assim possa ser. Muito bem. Então, nós vamos dar início hoje ao capítulo, que vem nos falando de uma... Deixa eu abrir aqui que eu não estou conseguindo visualizar o chat. Hoje nós estamos aqui sozinhos, porque o Lúcio não está mais de anjo da guarda conosco, Então, a gente fica aqui, às vezes, um pouco buscando, Bom, enfim, mas depois a gente vai abrir. Vamos ao nosso tema. No capítulo 2, a epífise, que é o
o capítulo que daremos início hoje. Nós lembramos assim um pouquinho o capítulo passado, e nós vimos lá, para quem acompanhou, para quem está chegando agora, né? Nós vimos que naquele dia, opa, o Flávio está chegando aqui. Que bom, Flávio, seja bem-vindo. Então, a gente viu no capítulo anterior, né, que André Luiz está lá numa reunião mediúnica, onde ele está ajudado pelo Alexandre, que é o instrutor desse livro, com aquele auxílio magnético, ele está tendo condições de visualizar o cérebro daquele médium que se prepara para dar uma comunicação. E ele vê aquela área toda iluminada, né? E ele fica muito surpreso. Tudo é novo para o Alexandre, né? E aí, para o Alexandre, não, para o André Luiz. E aí o Alexandre explica para ele que se trata da epífise. Todos estão lembrados, né? Então, ele vai explicar, né, que a epífise, a gente está chamando nesse livro, que foi escrito lá em 1945, esse termo era utilizado, né? Mas mais à frente ele vai ser no meado a gente anotou aqui, no meado do século XX, né? Aliás, no início para o meado, quase no final, esse nome dessa estrutura muda para glândula pineal, que hoje ela já é estudada por alguns pesquisadores que buscam esse tema com muita seriedade. Nós temos aí o doutor Sérgio Felipe, o doutor Jorge André já falava sobre isso, temos o Décio Iandoli, que nós gostamos também. Então, todos esses companheiros e outros, né, que vêm nos trazer assim um embasamento sobre essa glândula. Mas Alexandre, então, está explicando, no final do capítulo, termina assim, né? Como é que acontece todo aquele funcionamento. Na verdade, Alexandre está dando uma verdadeira aula de anatomia ali, neuroanatomia, né? Porque ele está vendo a parte de toda a questão do cérebro, né? Dos neurônios, de toda aquela estrutura ali maravilhosa. Então, Alexandre vai mostrando aquelas regiões importantes, né, que vão ser utilizadas pelos espíritos, né, no manejo do médium. A gente sabe que a mediunidade ela não acontece, o fenômeno mediúnico, né, ele acontece com a ajuda dos espíritos. Mas numa reunião séria, como se trata aqui, que o Alexandre está, ele é o coordenador coordenador espiritual, né, o instrutor espiritual de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica da casa espírita, e aí ele procede todo esse manejo ali e vai, então, levando o Alexandre a participar, o André Luiz, a participar dessa experiência muito nova para ele, né? E aí ele mostra lá os condutores medulares que levam até a medula, falando daqueles pavios, né? Mostrando que a epífise sustenta a luz mental, né? Ou seja, a mente como se fosse uma vela. Tudo isso ele veio explicando ali. E ele está falando do papel de cada detalhe, de cada estrutura ali, dando assim, a devida importância para o trabalho mediúnico, né? A importância dessas estruturas para o trabalho mediúnico. E hoje, então, André vai aprofundar um pouco mais para nós através, né, da aula que Alexandre continua dando para nós conhecermos um pouco mais dessa glândula, que é a glândula pineal. Então, vamos ver o que ele vai nos trazer aqui, né? Tirei aqui, desculpa. Então, ele diz: enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, que ele ampliou a visão dele, né, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber.
A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor formavam raios, né? Saíam aqueles raios, né? Como se fosse lembrando uma flor de lótus. Ele fala aqui dessas pétalas sublimes. Então, aqueles raios, eles davam ideias dessas pétalas. O Lúcio até colocou aqui para nós, olha, uma imagem da flor de lótus, justamente dando ideia desses raios luminosos, né? Para os orientais, né, essa flor de lótus tem um significado assim que nos leva a entender a questão da pureza, a ligação de corpo-mente, né, em relação a essa sintonia espiritual formada aí pela mediunidade, né? E eles dizem também sobre o terceiro olho, né? Que é a sede da alma. Então, a mediunidade para nós, em relação a esse exemplo que ele está dando aí, também é um caminho para essa ligação maior com os espíritos, né? Afinando essa sintonia, trazendo uma possibilidade do nosso crescimento, porque a mediunidade favorece isso, né? O nosso crescimento espiritual, o nosso aprimoramento. Na verdade, é importante a gente falar que a mediunidade ela não é um canal para nós somente recebermos comunicações, né? Ela tem esse poder de, quando o médium encara essa tarefa com responsabilidade, que a gente está sempre estudando sobre isso, nós vamos tendo esse crescimento espiritual, nós vamos nos aproximando dessa luz maior, que é Deus, que é representada pelos espíritos, né? Os espíritos bondosos, e tendo maior afinação na nossa sintonia, né? Então, no caso aqui do nosso capítulo, esse médium, que a gente já falou, se preparava para dar uma comunicação, era aquele que, naquele ambiente ali, ele tinha maior luz. Então, denota-se que era um médium experiente, um médium interessado, um médium com todos aqueles requisitos que ele já falou e ele vai continuar falando sobre isso, né, da responsabilidade, da tarefa mediúnica, de ver essa tarefa não como uma simples comunicação, né, através dos espíritos, mas essa comunicação entre nós e o alto. Então, Alexandre vai estar explicando aqui, né, como é que funciona. Então, o André fala: examinei atentamente os demais encarnados, né? E em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Quer dizer, ele observa ali o grupo, em todos a pineal era visível, mas em nenhum era tão luminosa, tão brilhante quanto aquele médium que estava em serviço. E ele continua dizendo que sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para ele, né? Então, que quadro lindo, né? Que momento lindo. E aí a gente fica pensando, será que nas nossas reuniões mediúnicas acontece esse ambiente, né? É possível, quando nós encaramos a tarefa dessa maneira que a gente estuda, né? Então, é possível, em uma reunião, estar, né, toda essa luminosidade, porque os espíritos estão ali trabalhando, mas também nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, ele começa a dizer que estudar a função da epífise nos meus mais apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam as suas atribuições ao controle sexual no período infantil.
né? Ele fala que ele sabia ali, superficialmente, em relação ao que Alexandre está mostrando, ele estudou em relação a isso, né? Superficialmente, ou seja, nos apagados serviços dele como médico. E aí ele disse que, nesse momento que ele estudava, que ele percebia, não passava de velador dos instintos, até as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Na verdade, pelo campo da ciência, ainda transitam, né, dando os primeiros passos nessa glândula, né? Agora, quando começam a ver, a gente pegou aqui um livro do Paliano Júnior, onde ele fala que em 1963, agora, né? Ontem, pesquisadores descobriram que a pineal ativa o sistema endócrino, produtora do hormônio da melatonina, que é um hormônio para nós aí recente, desse século, né? Então a gente vê como que os estudos de André Luiz estão muito à frente, né? Nessas obras maravilhosas trazidas, olha só, 1945. Os médicos foram perceber isso em 1963, né? Então, a espiritualidade está muito à frente, trazendo todo esse conhecimento para nós. Então, o André está comparando, né? Que ele, quando médico, ele via dessa forma. Então, não passava de velador dos instintos até as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Ele está fazendo uma comparação. A gente vai falar mais sobre isso. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, era uma estrutura ali que não tinha essa importância que a gente hoje sabe, né? Então, ele está fazendo essa comparação. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Então, o que ele estava vendo ali era tudo muito novo. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Eu estou lendo um pouquinho, depois a gente vai falar, tá? Não esperou que me explicasse, porque o Alexandre, como os instrutores dessas obras, a gente percebe que eles captam, né, pelo pensamento, o que o outro está ali pensando, né? Então, ele capta o pensamento de André e, antes que ele se explique, ele fala: conheço-lhe a perplexidade. Quer dizer, eu também já me senti assim, né? Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. E ele concorda, né? Sem dúvida. Não se trata, aí ele vai explicar, não se trata de um órgão morto, como ele estava lá fazendo as considerações dele, as correlações. Segundo velhas suposições, prosseguiu ele, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar. Ela não passa a tarefa para outra, né? Conforme ele estava trazendo lá. Como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares aquele quer dizer comuns, né? Ignoram-na. Isso Alexandre disse lá em 1945. Hoje já existem muitos estudiosos que têm esse conhecimento e se interessam em buscar, principalmente os médicos espíritas, né? Como é o caso do Dr. Felipe, que ele traz assim estudos maravilhosos. Depois
eu aconselho a vocês verem lá no canal dele, coloquem Sérgio Felipe, e ele vai trazer várias palestras maravilhosas sobre isso. E o doutor Décio também. Ô, Flávio, por gentileza, você coloca... Eu estou no laptop, então estou meio perdida aqui. Você coloca, se tiver comentários aí para nós, tá? Por gentileza, obrigada. E aí, ele está, então, falando uma coisa muito importante aqui, porque ele está dizendo que é a glândula da vida mental, né? Ela acorda no organismo do homem no período da puberdade, né, do espírito encarnante, e é onde se manifestam as forças criadoras. Isso é importante. Então, aquele entendimento que André Luiz tinha lá naquele tempo, quando ele era médico encarnado, não bate com esse, né? Então, agora ele está tendo uma outra visão. Então, diante de todas essas informações, já vou ler, Lúcio. André estava assim deslumbrado com esse conhecimento novo, né? Conforme a gente falou, a epífise começa a ser usada como o termo glândula pineal na metade do século XX, né? Quase no final. Então, a gente relembra lá que é uma estrutura, né, que, conforme André Luiz disse, realmente, ela faz parte do sistema endócrino, né? Está lá dito nas figuras, se não me engano, no capítulo 1, acho que é no 1, né, Flávio, que você colocou aqui a imagem, né, do cérebro mostrando lá aquela sementinha. O doutor Décio diz que é do tamanho de um caroço de arroz. E os estudos que a gente encontra por aí diz que é um tamanho da ervilha. A ervilha é redondinha, né? O arroz já é mais... Então, a questão da forma, a gente não vai entrar nesse âmbito. Então, ela é localizada lá nos hemisférios cerebrais, né? E esses hormônios regulam também as reações do nosso organismo, né? Por exemplo, é através da pineal que nós vamos saber a hora que nós vamos dormir, o dia que clareia, que nós devemos acordar. Isso até os animais têm esse conhecimento, né? Deixa eu ver o que o Flávio está colocando aqui para nós, que ele diz: a melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal do cérebro que possui como principal função regular o ciclo circadiano. Bom, Flávio, eu não pesquisei esse ciclo circadiano. Se você tiver aí, bota para gente. Estimula... Ah, tá. É que estimula o que nós acabamos de falar, né? O sono ao final do dia, né? A noite quando chega, o dia quando clareia. Isso a gente vê, por exemplo, a gente percebe isso até nos animais, as aves, né? Quando escurece, elas buscam o refúgio. Então, isso tudo é da pineal, né? Essa estrutura valiosa. E o Flávio ainda continua aqui nos dando um suporte. Além disso, a melatonina promove também o bom funcionamento do organismo e é um antioxidante, né? Nos nossos dias atuais. Então, isso são informações recentes, da agora, né? E que naquela época não se sabia disso, mas a gente vê que foi André Luiz que foi o primeiro a observar a presença dessa glândula, né? E aí, ela sendo responsável pela vida mental, ela também é responsável pela comunicação espiritual. Então, é aquilo que a gente ouve falar, né? A glândula da mediunidade, né? Então, é o principal elemento orgânico que dá assim, faz essa ligação, né, entre a estrutura perispírito e corpo físico em se tratando de mente, né? E ela desempenha esse papel importante na hora da comunicação. Então, a gente viu aí, né, a comprovação do próprio Alexandre. Uma coisa que eu queria abrir um parêntese aqui para a gente falar, é importante a gente ressaltar isso, por exemplo, alguém pode falar assim, mas na codificação,
nós não vemos nada sobre glândula pineal. Mas Allan Kardec definiu claramente para nós, lá nas obras, né, principalmente no Livro dos Médiuns, que o processo mediúnico é o quê? Orgânico. Ou seja, ele obedece à estrutura física do médium, independente da fé, da crença religiosa, ou mesmo da boa vontade em acreditar ou não, em crer ou saber, né? E lá no Livro dos Médiuns, a gente vai também encontrar, no capítulo 17, no item 209, diz assim: esta disposição orgânica implica na necessidade de um órgão que produza os recursos materiais para o processo mediúnico. Então, a gente vê aí a importância dela, né? Que se vale essencialmente de um fluido especial, que faça a interação espiritual entre os médiuns e os espíritos. A gente não fala que é uma troca fluídica? Então, é através dessa estrutura. São esses agentes dos fenômenos. Também nós encontramos aqui uma outra colocação, né, do nosso codificador, que ele transcreve no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, os apontamentos do Espírito São Luís, dizendo: da precisão de um fluido animalizado necessário às manifestações dos efeitos físicos, né? Fluido esse produzido pelos médiuns encarnados, o médium, né? O médium encarnado, não pelo espírito. O espírito precisa desse fluido e manipulado pelos espíritos. Então é aí que entra a parte dos espíritos que coordenam a reunião, né? A reunião não acontece só com os encarnados, ela tem essa... Aliás, na verdade, ela acontece coordenada por esses espíritos, né? A gente está aprendendo isso aqui no próprio André Luiz, e esse fluido que também nós conhecemos como ectoplasma. Então, seria a glândula pineal o órgão produtor de todos esses recursos. Então, veja que estrutura rica, né? Então, vamos lá, continuando aí a nossa... Bom, eu tinha comentado aí a questão que ele fala do... Nesse que ele falou do freio, não, ele vai falar aqui mais uma, ele vai falar do freio, espera aí. Aqui, olha. Freud interpretou, né, a glândula pineal como a epífise como um desvio, né? E ele exagerou quando ele coloca lá que é a libido responsável por esse desvio, né, no estudo da indisciplina congênita da humanidade. E aí, o Alexandre continua dizendo que, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual preexiste, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Então, nós juntamos todas essas observações para a gente comentar, né? Que, primeiro, quando o Alexandre coloca aqui esse freio, o que seria esse freio na infância, né? Ele quer dizer que, ao mesmo tempo, né, que a epífise nos lembra, né, ela acorda lá né, então ela vem trazendo esse freio, ela acorda no homem, mas durante o período da infância ela está como se fosse um pouco, não adormecida, mas esse freio, ela não está dando realmente desempenhando a função dela. E a gente lembra isso colocando assim uma correlação com o que nos fala os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 383 a 385, nos informando que esse período da infância é o mais importante, né, para o ser que está reencarnando, né? Porque nesse período onde há o repouso, esse repouso aí, esse freio, nas manifestações da personalidade do espírito encarnado, vai favorecer aos educadores, aos pais, aos
todos aqueles que vão lidar com essa criança, porque, como diz lá, né, é a fase que a criança se mostra mais acessível às impressões que vai receber, né, do meio aonde ele encarnou, né, onde ele está encarnado, e que essas impressões são capazes de auxiliarem o aperfeiçoamento moral desse reencarnante, né? Então, esse repouso, ela favorece o espírito encarnado na sua primeira infância, né? E isso é muito importante, porque a primeira infância, a gente sabe que vai até os 7 anos, né? Então, nessa fase, o espírito está no processo reencarnatório, que vai concluir, né, aos 7 anos, onde ele começa a assumir o organismo. Até então, isso vai ser falado num dos capítulos desse livro. Ele vai descrever, porque a gente vai estudar mais lá na frente a questão do Segismundo, e ele vai trabalhar isso de uma forma muito, muito assim, valiosa para nós. Então, essa fase desse freio permite a criança ser melhor educada, né? No sentido moral, uma vez que esse período do desenvolvimento humano favorece aos pais estarem incutindo hábitos, né? Revendo, às vezes, alguma necessidade que a criança tem, que a gente sabe, que a gente percebe, né, como educador. E aí nós também trouxemos aqui uma informação de que, através do certa vez foi consultado o espírito Manuel Filomeno de Miranda, isso está lá no livro Temas da Vida e da Morte. O meu é na 3ª edição, na página 19, aonde a informação é a seguinte, né, que ele foi consultado e ele responde através do médium, Divaldo Pereira Franco, que mesmo terminado o processo encarnatório, aos 7 anos, mesmo quando termina esse processo, o espírito, né, a gente falou que é um processo porque o espírito vai se fixando lentamente até o momento dessa transformação da glândula pineal, na sua condição veladora do sexo, que foi o que ele falou naquele slide anterior, né? Que ele fala aqui, olha, é a glândula da vida mental, ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras, que é do sexo, né? O que é o sexo? O sexo é essa energia criadora, né? Que ela pode ser canalizada para muita coisa, não só para a reprodução. O sexo não é somente para a reprodução. É através dessa força criadora que se manifesta a arte, a música, a arte em todo sentido, né? A mediunidade e tudo aquilo que nos traz essa luz interior, né? À tona, que revela o nosso interior no sentido do bem, do belo, né? Então, essa força criadora. E ela diz, ele diz, né? E em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos químicos da criatura terrestre, né? Que é o caso de um desses hormônios que já foi pesquisado. Então, Alexandre está trazendo elucidações super novas e valiosas para todos nós, né? E esse capítulo ele é maravilhoso por isso, né? Então, a gente vai agora entendendo, quando Alexandre fala sobre isso, as nossas questões, muitas vezes, que a gente vê evangelizadores, nós que somos, né, evangelizadores, educadores, pais, isso para nós é muito valioso. E a gente entende, por exemplo, que vai haver aí uma mudança desse jovem, né, desse espírito que está ali em crescimento, em desenvolvimento. E aí aquela história, né, que muitas vezes
isso também o Livro dos Espíritos nos traz, que a gente fica surpreso quando aquele jovenzinho chega na puberdade e a gente se pergunta, nossa, mas como ele mudou, né? Os próprios pais percebem. Como assim, né? Ele era um menino dócil e agora ele se torna totalmente diferente. Ele vai falar isso agora, né? Então, ele diz, aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, ela está ali naquele repouso, quanto às suas atribuições essenciais, ela recomeça a funcionar no homem encarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Então, o que até agora estava nesse controle, né? Agora essa fonte criadora ela vai eclodir, né? E é por isso que, por exemplo, a mediunidade eclode nessa época, né? Às vezes, adolescentes que começam no período da puberdade se manifestar esses certos, né, desequilíbrios, certas questões que é necessário um acompanhamento, né? Dos pais, se estiverem atentos, percebendo aí essas necessidades, principalmente nessa fase. E aí ele vai... Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa sobre esse tema, né? Essa colocação dele. Sim, anotei sim, né? Então, aqui a gente já falou aí a questão do período daquela eclosão da personalidade. Os espíritos dizem lá, né, na questão 385, por que os adolescentes, a criança, né, o ser reencarnante, ele modifica, né? E por que os nossos questionamentos? Porque nesse período é onde a personalidade está ali, ele está se tornando uma individualidade na sua, né, na sua real condição, porque ele vai assumindo, né, as suas memórias, os seus conflitos, né? Então despertam essas cargas emocionais, essas cargas afetivas que estão gravadas lá na nossa memória perispiritual, são recordações ligadas às nossas existências passadas, né? É por isso que, quando a gente fala que a criança, o período da infância, aquele período onde vai despertar nos pais aquele amor, aquela coisinha fofa que nos chama atenção, que nós nos dedicamos, nos babamos, né, em cima dos nossos filhos, dos nossos netos, mas tudo isso pela infância, que é a fase mais importante também para despertar essa afetividade nos pais, né? Mas ela é modificada em vários casos, em muitos casos, né? Quando chega na puberdade. Então, por quê? Por causa dessas recordações, desses impulsos, né? Que vêm favorecer essas retomadas de acordo com as experiências que foram vivenciadas ao longo da sua caminhada, a caminhada desse espírito, e agora aquelas que vão ser vividas, né, por ele, e dar aqueles insights, né, de estarem, muitas vezes, revivendo os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades. Aí a gente ouve, na minha época, acredito que muitos de vocês aqui lembram, né? E não sei se ainda utilizam esse termo, que eu não gosto desse termo, dizer que o jovem, né, o adolescente, é um aborrecente. A gente não tem ideia dos conflitos que esse jovenzinho traz ali como espírito imortal. Então, a gente tem que ter compaixão, né? E agir com muita paciência, muita tolerância, ajudando esse jovem a transpor esse período de turbulência que é muito comum acontecer. Em alguns não há esse período, né? Mas a maioria passa por essas circunstâncias. Então, nosso papel é justamente estar ajudando, né? E não estar julgando. Então, é nesse momento, a gente até estudou essas questões lá quando
estudamos Leon Denis, tem alguns estudos quando a gente trabalhou a questão da memória, né? Do que nós guardamos na nossa memória. Então, está ali tudo na nossa mente, no nosso inconsciente, que muitas vezes vem à tona, né? E isso é vivenciado por todos nós, espíritos reencarnados, né? Então, é uma questão muito importante para todos nós estarmos lembrando, né? Desse período aonde nós somos os construtores da nossa caminhada, do nosso destino, mas aqueles que estão chegando junto de nós, vivenciando, precisando da nossa atenção, precisando da nossa compaixão para ajudar esses espíritos a estarem caminhando, buscando o seu aprimoramento, porque todos nós trazemos um planejamento, e de acordo com o nosso planejamento, nós vamos defrontar com essas dificuldades, principalmente nessa fase da vida, né? Eu não estou conseguindo visualizar aqui o chat. Lúcio. Olha, a Glória está dizendo, repete o capítulo e o item do Livro dos Médiuns. Deixa eu repetir. O que Kardec fala a respeito, né, das afirmações. Isso é bem importante, né, Glória, nós sabermos, porque isso é uma contestação muito justa, né, daqueles que estão buscando entender melhor. Pode haver nos nossos grupos mesmo de estudo, haver essa fala, né, levantando essa questão. Então, o nosso codificador vai nos chamar a atenção dessa estrutura lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, no item 209. E no capítulo também do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, São Luís vai dizer da importância dessa estrutura para a mediunidade, aonde nós falamos que ela é responsável pelos fluidos produzidos ali, né? Deixa eu até repetir aqui, olha. O codificador espírita transcreve os apontamentos do Espírito São Luís, dizendo, com precisão, dizendo da precisão de um fluido animalizado necessário, né, que a gente fala muito nesse fluido animalizado, e os espíritos que manifestam na reunião mediúnica, eles precisam desse fluido animalizado, que é oferecido por nós encarnados, né? E esse fluido ele é produzido, né, pelos médiuns, manipulado pelos espíritos, muito conhecido como ectoplasma. E ele afirma que seria a glândula pineal o órgão produtor desses recursos, desses fluidos, né? E tem algumas eu não trouxe os links, né, porque aqui a gente não pode colocar, mas vocês pesquisem lá, vale a pena. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, esse renomado pesquisador da glândula pineal, é o tema-chave, né, que ele... Lúcio, coloca para mim de novo sua colaboração aqui, que eu estava falando outra coisa, você tirou. Eu não sei por que, gente, eu estou apanhando aqui com esse laptop, não estou visualizando o chat, então vocês desculpem aí eu não ter falado com ninguém, mas espero que todos estejam participando aí. O Flávio diz que a gente muitas vezes esquece que passamos por essa fase também, a questão do jovem, né? Pois é, isso é muito importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente vai envelhecendo, vai ficando adulto e a gente vai perdendo a paciência com esses que estão chegando. De nada, Glória, fica à vontade. Então, é importante a gente saber que nós também tivemos as nossas fases, mas eu parei para pensar muito nessas questões depois dos estudos, principalmente de André Luiz, né?
porque ele nos faz ver essa necessidade, né, do jovem. A gente imagina, por exemplo, uma pessoa que reencarna na sua programação ali, trazendo conflitos vivenciados, desencarnou levando todos aqueles processos, né? E esse espírito precisa retornar. Como é que esse espírito vai retornar? Trazendo esses conflitos. E aonde que ele vai ser vivenciado, né? Na convivência, nessa fase difícil que a gente sabe que não é nada fácil, o período desde o nascimento, né? Porque o bebê, quando chora, não é porque ele está feliz porque ele chegou no mundo físico, são os alvéolos que abrem e causa dor. Então, ele, desde aquele momento do nascimento, ele começa esse processo de adaptação, né, ao mundo físico e vai eclodir lá na puberdade, onde, se nós não tivermos esse olhar, né, conforme Santo Agostinho nos diz lá no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele fala, né, e me lembrei disso agora, não estou aqui com ele, mas ele vai falar: espreitem a vossa criança, né? Então, a gente, seja neto, seja sobrinho, qualquer criança que esteja sobre a nossa guarda, ou nossos cuidados, ou simplesmente a nossa convivência, Didima está falando, né? Onde estão armazenadas as nossas potencialidades, isso. Então, essa criança, nós devemos de estar ali espreitando, não para julgar, mas para ver ali as más tendências, ver ali o que está aflorando, e às vezes naquele momento é um pedido de socorro, né? A gente vê aí nos nossos atendimentos quantos jovens, né, que chegam nesse período com aquela dificuldade de não encontrar o sabor da vida, né? Achar que tudo é terrível, que nada tem para oferecer de bom. E aí isso causa até as consequências do próprio suicídio, né? Se não tiver um cuidado, se não tiver um acompanhamento, se não tiver um acolhimento, né? O jovem precisa de um acolhimento, a criança, o jovem precisa de um acolhimento. A gente saber que nós transitamos e nós também não temos conflitos, nós também não temos dificuldades. Então, é isso que a gente tem que ver nesse capítulo. Pelo menos para mim, valeu muito para estar refletindo sobre essas questões, né? De nós procurarmos condições de nos embasarmos melhor nos nossos conhecimentos, nos nossos estudos, para nós darmos esse apoio, para nós darmos esse direcionamento mais acolhedor a esse jovem, sabendo que tudo passa, né? É um período de necessidade, onde ele vai procurar aquele que ele tem confiança, né? Às vezes é uma avó, as avós nessa hora são muito úteis, né? E nós temos que estar assim muito atentos, né? Aquele momento que nós também somos buscados para ser a ponte, né? A ponte que vai fazer com que esse espírito encontre à sua frente uma saída, a finalidade da vida, né? Um sabor da alegria de viver. A Patrícia está dizendo aqui, né? Esse desencanto está se manifestando mais cedo nos jovens, justamente. Então, os nossos lares, nesse momento, eles precisam de ter esse respaldo, né? Nós nos prepararmos através de estarmos oferecendo a esse jovem um ambiente onde ele vai ter, né, a criança, né, como os espíritos nos falam, a fase da infância, primeira fase, né, é a fase mais importante. Então, nós temos uma grande responsabilidade aí para nós, principalmente nós espíritas, né, que já sabemos disso. Isso é
um lembrete, né, que vem nos trazendo essa vigilância nesse período, né? E na evangelização também, né? Em todo sentido, não só na evangelização da criança, mas do jovem, nós estarmos prontos para, se precisarmos, estarmos ajudando esse companheiro, né? Gente, que pena que eu não estou vendo as colocações de vocês aqui para enriquecer o nosso estudo. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu só vejo... E o Lúcio não pode me ajudar nesse campo aqui, não, porque... Enfim. Lúcio, tem mais alguma colocação aí de alguém que está nos... Não, acho que a gente não deve seguir mais adiante. Deixa eu ver aqui. Vamos ler mais um. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico, quer dizer, a harmonia, né, do nosso organismo, e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. É como a Didima colocou aqui agora, né? Onde estão as nossas lembranças, as nossas memórias, onde estão armazenadas essas potencialidades, as sementes divinas, que nós gostamos dessa expressão, né? Porque é ali que está. Então, ela precisa de quê? De terra fértil. Então, nesse momento, ela reajusta esse concerto orgânico, né? E reabre seus mundos maravilhosos de sensação, de impressões na esfera das emoções. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, olha aí. Examina o inventário das suas paixões vividas noutra época que reaparece agora sobre fortes impulsos. Então, é nesse momento, né, com essas cargas emocionais aí, às vezes em desajuste, às vezes em desalinho, né, que nós vamos encontrar, muitas vezes, os nossos jovens. E aí há o perigo, nesse momento, da fuga desse período difícil, através das drogas, através daqueles caminhos turbulentos, né, que, ao invés de estar trazendo ajuda, pelo contrário, né, vai estar trazendo mais conflitos, mais dificuldades. Então, essas emoções, elas estão ali arquivadas, né, na alma, né, a mente, na alma, nessa memória perispiritual que nós estudamos, lembrando lá de Leon Denis, que tivemos alguns estudos, acho que mais do que um mês, chegamos a 2 meses, né? Toda semana estudando um pedacinho ali, daquele capítulo maravilhoso que fala das nossas memórias. Então, está lá. Então, no momento, elas eclodem, e é isso que traz as dificuldades. Então, esse jovem vai ter essa possibilidade de trazer esses impulsos, né, esses conflitos, recapitulando ali a questão da sexualidade. E é por isso que hoje a gente vê, né, quanto esse tema está atual, né, no nosso momento. Quanto que nós precisamos de nos atualizar também para estarmos nos embasando nesses conceitos. A Glória diz: saber ouvir, conversar, deixar que eles falem, que se abram para que nós possamos ajudar, porque é muito difícil, sabe, falar dos nossos conflitos, né? Você imagina tirar lá de dentro do nosso porão as nossas dificuldades, né? Então, é por isso que os jovens, às vezes, nesse período, eles ficam mudos, eles não têm assuntos, eles ficam dentro do quarto, ouvindo aquela música alta. Não, aí está o momento assim de atenção, né? Porque eles não querem falar. E quando eles se abrem, como a Glória está colocando aqui, é o momento de nós nos calarmos para ouvir e nos colocarmos ali de forma que eles possam
sentir a confiança em nós, né? Se somos avós, olha que momento propício, né? E sentir que nós estamos juntos, justamente, Glória, ao lado deles, que nós somos parceiros, né? Para orientar, para acolher com amor e não julgá-los como aborrecentes, como pessoas que estão fora do contexto, né? A Glória está dizendo que tive a oportunidade de viver com jovens e sempre tive aberta para eles. É um período muito difícil, muito difícil. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles, né? E saber que isso já passou conosco. Eu me lembro da minha fase, eu não sei se vocês se lembram, eu me lembro da minha fase de puberdade, que na minha época, na época de muitos de nós aqui, eram 18 anos, né? Chegava aqui, agora mais cedo, começa 14, 15. Mas, por exemplo, a minha mediunidade eclodiu nessa época, foi terrível, né? Então, a gente sofre muito, porque até você encontrar alguém que você tenha confiança de falar, de abrir o seu coração, daí já há muita dor, né? Então, ele vai dizer: achava-me profundamente surpreendido. Findo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre vai continuar as colocações dele. E nós vamos parar aqui nesse slide, onde ele vai dizer: ela preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Então, a nossa emotividade, a nossa afetividade, está tudo aí ligado, né? Nessa produção desses fenômenos através da glândula pineal. Ela está em atividade. Então, ela está fazendo o papel dela e nós temos que estar atentos a dar suporte a esses companheiros que estão passando por essa situação. Então, é isso que esse livro vem nos chamando, esse capítulo vem nos chamando a atenção, né, para hoje. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Não sei se eu deixei de falar de alguma coisa, mas certamente quando a gente deixa de falar, outro companheiro completa, né? Hoje eu estou com deficiência aqui do meu chat, mas agradeço a todos vocês que colaboraram, que colocaram seus comentários, né? Isso é muito bom. Todo estudo que a gente faz, vocês sabem disso, né? Vocês são aí assistência nossa, e é muito bom quando vocês comentam. Infelizmente, hoje eu não pude detalhar tudo que eu gosto, né? Mas sintam-se todos recebidos, tá? Com muito carinho. Nós agradecemos imensamente a presença de todos, esperamos que em outros momentos nós possamos ser úteis a companheiros que venham estar estudando esse capítulo conosco, né? E não vamos perder nenhum, porque esse livro é um manancial de conhecimento. Todo o livro, todo o capítulo, vocês vão ver, ele nos prende, ele é um livro assim de grande ensinamento para todos nós, principalmente nós espíritas, nós estudiosos aí, pelo menos fazendo esse esforço para ser, né, Lúcio? Bom, meus amigos, então é isso. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade única que nós temos de estar aqui conversando, aprofundando as nossas reflexões em torno daquilo que nós já estudamos. Mas é muito bom, Senhor, quando nós revemos esses conceitos, que possamos todos os coordenadores responsáveis pelos capítulos desse livro estarmos sendo abençoados, envolvidos no teu amor, para sermos dignos de estarmos aqui passando esses conhecimentos através das nossas leituras. Sê conosco, Senhor, abençoando a todos os lares, a todos os amigos que aqui tiveram conosco, e que possamos, na próxima semana, estarmos aqui para mais um continuidade, né, do capítulo de hoje, capítulo 2, do livro Missionários da Luz. Graças a Deus, que assim seja.
Obrigada a todos vocês mais uma vez. Obrigada a Lúcio, meu anjo da guarda aqui, que chegou na hora certa. E tenhamos uma boa semana. Até lá, se Deus quiser.